nisso, mais do que toda a análise. Eu fiz vários anos de análise para tentar me acostumar, me conformar com essa dor, mas o livro foi muito melhor. Então, nesse sentido, eu acho que há uma exaltação da vida, da existência, né? E dessas coisas boas da vida, que a vida proporciona, que inclusive a música, né? Porque é um prazer imenso. Comida, eu falo em alguns momentos da comida, como era feita e tal. Agora, como eu sou descendente de família operária e imigrante, e eu sempre me senti como um imigrante, e o meu primeiro casamento foi com uma filha de imigrantes portugueses, que a minha família também é imigrante portuguesa, e eu entendo muito bem a minha família, assim, com aquela mistura da Península Ibérica, de árabes e judeus, e o meu avô provavelmente, por parte de mãe, provavelmente é descendente de cristão novo. As fotos dele, 1911, tem umas fotos dele maravilhosas, e aquela conformação do crânio e tal, é judeu. Então eu prezo muito essa mistura, e a nossa mistura aqui como brasileiro, mas eu sempre me senti assim um pouco estrangeiro também, um pouco, uma visão distanciada, com um pouco de medo dessa novidade, porque isso foi passado durante a minha criação. Tanto que no livro eu falo de vários, e ali São Cristóvão era, desculpe fazer assim essa volta, São Cristóvão é um local assim muito estrangeiro, muito português, muito negro, mas muito estrangeiro também. Então ali eu convivi com italianos, alemães, portugueses, a minha família inclusive, espanhóis, e alguns casos desses se deram nessas famílias estrangeiras. Então eu acho que uma pesquisa mais séria disso, eu acho que iria mostrar a relação do suicídio com a inadequação a um país estranho, novo, que você vem para lutar. A minha sorte é que nenhum dos meus parentes vieram para fazer dinheiro. Meu avô deixava bem claro isso, ele era um intelectual, uma pessoa, não tinha formação escolar, era só primária, mas ele lia muito, se interessava por tudo e me colocou nesse mundo aí das artes. Ele é o responsável por isso. Então não veio para enriquecer, ele veio para viver, enriquecer a vida, a existência dele. E ele falava, tinha uma frase dele fantástica, era um código que ele usava comigo, quando ele queria dizer que aquele cara que ele estava conversando ali, que era um companheiro dele, não era uma pessoa vanguarda, uma pessoa que entendia de esquerda, que entendia um mundo melhor, um mundo internacionalista. Ele falava assim para mim no meio da conversa, o sujeito nunca viu o mar, porque ele achava que vinha o mar é uma presença constante, né, na vida do português, e o mar é que faz com que você alcance outras formas de cultura. E esse conhecimento, normalmente são os caras do interior que vinham para cá para enriquecer. Pessoas limitadas, mas com dinheiro, com muito dinheiro, que eles não sabem nem para quê. Aquele trabalho insano de diuturno e para nada. Guardar o dinheiro no colchão, né, aquela coisa, não viver a vida com medo, claro, eu até compreendo, que eles têm medo do futuro, é um futuro incerto. Eles já vieram, já fugiram praticamente da Europa por causa desse futuro incerto, buscar num país que não tinha esses problemas. Então isso tudo eu acho que acaba dando uma inadequação e que deu para mim um material fantástico, né, de especulação, que eram esses suicídios, né? O filho do relojoeiro, o avô do relojoeiro era cego, ficou cego na Primeira Guerra Mundial com o gás mostarda, e ele foi cegando aos poucos, né? E o filho dele trabalhava na relojoaria e tinha um neto dele com quem a gente convivia. O filho dele um dia morreu do coração e o neto teve que assumir essa relojoaria. Esse cara se suicidou sem explicação nenhuma, sem carta, sem nada. E o suicídio talvez seja das mortes a menos explicável para os parentes, né? Porque não aparentava nada, não tinha nenhum... E isso me fascina. Parece mórbido, mas é fascinante. Esse sujeito proprietário de si. O Estado interfere no teu corpo, a religião interfere no teu corpo, mas chega um momento que você pode romper com isso tudo, e o suicídio é um desses momentos, por mais absurdo que possa parecer isso, né? Isso sempre me fascinou. Eu acho que não. Quer dizer, em alguns casos pode até ser isso.
mas eu acho que não. Porque é muito fácil a gente chegar e julgar o sujeito como um cara que quer culpar alguém, como um covarde, que é o que você escuta mais por aí. Mas eu acho que isso faz parte desse tabu, para a gente não discutir realmente o que é isso, a essência, ou então descobrir alguma questão patológica que leva o sujeito a isso. Sempre há uma tentativa de explicar. Uma irracionalidade. Uma irracionalidade. Eu acho que não. É um sujeito que tem para ele muito claro que o fim é necessário. Van Gogh, por exemplo. Você pode dizer, ele não tinha esperança, porque a última frase dele foi essa, né? Eu não tenho mais esperança com nada. Você pode dizer isso, é muito fácil a gente dizer isso. Ele era um desesperançoso, então se suicidou. Hemingway, como é que você vai explicar um sujeito com toda aquela experiência de vida, com todo o sucesso, né, que ele também alcançou, que você pode achar que não é, um cara que é bem sucedido e tal, um dia, sem explicação nenhuma, dá um tiro na cabeça. É um momento, eu acho que de liberdade, de compreensão da existência física, e um momento que ele achou que deveria tirar o time. Mas eu não tenho explicações profundas para... Agora, eu sei que não são covardes, isso eu tenho absoluta certeza, porque eu convivi com alguns deles. Você não encara isso como uma possibilidade de ele querer punir alguém? Existe esse caso. Eu acho que quando um cara faz uma encenação, está lá no alto do prédio, vai se atirar, não vai, e não sei o quê, e acaba o clamor popular fazendo com que ele se atire, ele está querendo culpar alguém. Aí eu acho que ele está querendo transferir aquela morte. Pode existir isso também, mas eu acho que não é só isso. Tem um Godard, fala uma frase que eu até uso, tem uma frase do Godard fantástica. Ele fala o seguinte: você acorda, mais ou menos isso, não sei literalmente, você acorda, toma o teu café e tal, e sai para o trabalho, teu cotidiano, mas você sabe que vida não é só isso, tem alguma outra coisa. Então o que importa é essa alguma outra coisa. E eu tentei trilhar esse caminho, descobrir alguma outra coisa que para mim tivesse uma significação, para que eu pudesse produzir isso que eu produzi. Eu não consigo, uma coisa que eu não consegui deixar de fora é a função de professor e de ser um professor de artes plásticas. Então há muito visual no texto. Eu também não sabia, quando você está produzindo, você não está preocupado com isso. A professora que fez a apresentação me chamou a atenção para isso. A questão da memória e a questão das citações. Quando eu faço aquelas citações, é o professor que está fazendo. Porque eu espero que a pessoa vá buscar, se eu cito uma música, que música é aquela? Que ouça aquela música, porque ela vai criar um clima para aquele momento do texto. E você me chamou a atenção para isso, da teatralidade, da dramaturgia que tem em torno desse texto, que eu também não havia percebido. Isso é uma situação nova, mas eu não consegui escapar disso e até deixei isso como uma espécie de estilo, se é que existe essa coisa do estilo. Porque eu acho que o estilo serve muito para você se esconder atrás dele e ficar empolado, né? Eu não, eu escrevo naturalmente como se eu estivesse falando, tento ser natural como se eu estivesse falando, e tem algumas questões que surgem, algumas palavras ou citações, e que eu necessito utilizá-las. Aí o professor fica muito claro. Agora, a questão da literatura mesmo, a literatura, a obra de arte, nós estamos vivendo um momento, eu acho que a nível mundial, pelo menos ocidental, de mediocridade na literatura. E porque o neoliberalismo, e a gente não pode fugir da política, né, transformou tudo em mercadoria. Então, tudo que eles querem é uma literatura de entretenimento. E daí, cheio de livros de esoterismo, autoajuda. Todo livro é de autoajuda. A Bíblia é um livro de autoajuda. O livro sagrado todos os livros sagrados são de autoajuda. Né? Isso é uma estupidez até usar esse termo para o livro, né, de autoajuda. Então, o que eu quero, eu não quero ajudar ninguém, mas eu quero que a pessoa perceba essa coisa que você também observou, de lirismo, de poética, porque eu acho que aí é que se inaugura realmente a obra de arte. Sendo ela recebida positiva ou negativamente, porque se ela me incomoda de alguma forma, ela é revolucionária. Se ela não incomoda mais, já em algum momento incomodou e agora não incomoda mais, ela já deixou de ser uma obra revolucionária.